Acho que já começou. Então, gente, boa tarde a todos aí. Hoje nossa aula é síncrona. Eu vou dar basicamente continuidade ao assunto que eu passei para vocês na última semana, né? Eu comecei aqui com esse título, né, Formação, Estabilidade dos Compostos, Coordenação. Vocês vão entender, basicamente, o que eu estou me referindo, com principalmente a formação e estabilidade dos compostos que nós estamos vindo a formar e relacionando isso com as teorias de ácido e base de Pearson, que vocês já viram, né, na última semana, e que nós vamos ver alguns aspectos finais aqui nesse momento. Bom, quando eu falo de composto e coordenação, né, vocês lembram disso lá na Química Inorgânica 1, né? Onde a gente falou lá, quem foi meu aluno, né, viu lá que a gente detalhou bastante sobre a química dos compostos de coordenação, qual que é a estrutura dos mesmos, né, como que a gente pode definir os compostos de coordenação, explicar a coloração dos mesmos através das teorias de ligação química e por aí vai. Nesse momento, ou até então, a gente não falou com relação às reações, ou como que ocorre a formação desses compostos, né, que será o assunto que nós iremos ver até o final do curso, né, principalmente sobre a formação, a estabilidade e os mecanismos de reações, né, que é o que nós vamos ver na segunda parte do curso. Bom, de um modo geral, quando eu falo de reações em compostos de coordenação, eu já estou me adiantando aqui, mas eu vou repetir isso lá na segunda parte do curso, né? Então, na reação que envolve um composto de coordenação de fórmula geral ML, onde N é igual ao número de ligantes que nós temos, ou ao número de ligações que ocorrem entre metal ligante, e N mais aqui a carga, eu posso ter reações de substituição, onde que há apenas a troca de um ligante, né, um ligante L, por exemplo, um ligante X, dando origem a esse composto de coordenação aqui. Vou chamar atenção para esse tipo de reação aqui, gente, vai ser o que nós iríamos trabalhar mais adiante no nosso curso, né? Vai trabalhar com reações de substituição, né, um pouco mais, de uma maneira um pouco mais avançada. Mas, além de reações de substituição, existem outros tipos de reações, como reações redox, né, que vão envolver transferência de elétrons, onde o número de oxidação do centro metálico vai ser modificado, a gente vai falar isso lá no final do nosso curso. Pode ter reações do tipo de eliminação, onde, a partir desse complexo inicial aqui, a perda de um dos ligantes, ou dois, dependendo do tipo de reação que você está trabalhando, né, e gerando uma outra espécie que tem um número de coordenação menor, isso aí nós chamamos de reação do tipo de eliminação. Esse outro tipo, né, que ao contrário da eliminação, existe a reação de adição, onde eu adiciono um ligante extra à esfera de coordenação. Desse modo, quando eu tenho uma reação de adição, ocorre aí um aumento do número de coordenação. Por fim, existe outro exemplo, eu vou falar para vocês, mas isso aqui é um tanto quanto menos frequente, quando você tem a reação que envolve modificações no ligante coordenado, ou seja, você simplesmente faz uma alteração aí na estrutura do ligante, né? Então, assim, isso aí é um tipo de reação que você vai modificar o complexo, ou formar um complexo novo, simplesmente modificando a estrutura do ligante, realizando a reação química no ligante, não envolvendo dessa maneira o centro metálico. Bom, de um modo geral, eu já estou chamando a atenção para esse tipo de arranjo, ou esse tipo de visão geral que nós podemos ter em relação a reações dos compostos de coordenação, né? Vai ficar mais claro para nós, igual eu estou falando com vocês, na segunda parte do curso. Eu estou introduzindo isso aqui para vocês já terem já uma ideia do que está por vir, né? Sendo que a gente vai trabalhar, igual eu falei anteriormente, mais com reações de substituição. Bom, de um modo geral, aí vocês vão entender por que eu estou falando isso na aula de hoje. Quando a gente está falando de reações em compostos de coordenação, ou reações em compostos de um modo geral, nós normalmente olhamos o que nós chamamos de KF, que é a constante de formação. Então, sempre quando você estiver analisando uma reação química, de um modo geral, você analisa a constante de formação. A constante de formação vai nos dar informações extremamente importantes, nesse caso aqui, sobre a estabilidade dos compostos de coordenação. Dessa maneira, nós vamos focar, então, ou direcionar a estabilidade dos compostos de coordenação, olhando exclusivamente o KF, ou constante de formação.
certo? Então, isso aí vai ser um aspecto extremamente interessante na hora que a gente estiver olhando a estabilidade com pós-coordenação. Quando eu falo de estabilidade, gente, eu estou me referindo à estabilidade termodinâmica. Depois, mais adiante, vai ficar muito claro para vocês o que é estabilidade termodinâmica e o que é estabilidade cinética. Nós vamos diferenciar, né, um conceito de outro. Né? Mas aqui, basicamente, nós estamos falando, ou nós iremos falar da estabilidade, né, termodinâmica. Significa o quê? O composto, você reagiu com uma determinada espécie, os reagentes estão envolvidos na reação e formou o produto. Esse produto formou estável? Sim ou não? Aí a gente vai ver se vai ser estável ou não com base na sua estabilidade termodinâmica, né? E a gente vai olhar para isso a constante de formação. Bom, quando a gente está olhando uma reação de complexação, eu trouxe esse exemplo para vocês aqui de uma equação global, onde eu tenho cobre com coordenada ao cobre 4 moléculas de água, portanto, uma espécie pentacoordenada, e vou realizar a reação de substituição, que eu vou substituir a água pela amônia. De modo que eu vou formar o complexo final, que é esse complexo aqui, ó, que é o tetraamino cobre 2. Né? E deslocou, então, a amônia deslocou a água, então, sobra aqui 4 moléculas de água que foram substituídas. Bom, essa equação química, de um modo geral, eu posso representá-la com base na sua constante de formação. Como que eu represento a constante de formação de uma determinada espécie? Simplesmente, como vocês já viram na química geral, concentração dos produtos dividido pelas concentrações dos reagentes, elevado aos índices estequiométricos. Bom, como vocês estão vendo aqui, então, concentração do produto, que é a concentração desse complexo aqui, que é o complexo de pentamino, desculpa, é tetraamino cobre 2, né? Concentração do mesmo. Ah, Rodrigo, por que você não coloca aqui a concentração de água? Porque essa reação está se processando no meio aquoso. Se ela ocorre no meio aquoso, a concentração de água ela é constante. Vocês já devem ter visto isso lá em química geral, em química analítica, então a gente não considera aqui a concentração de água. Então, concentração do complexo final dividido pelo complexo ou os reagentes de partida. Então, isso aí que a gente representa, que nós chamamos de constante de formação. Bom, a constante de formação, que é o KF, nós podemos relacionar nessa formulazinha. Vocês já devem ter, quem fez isso com química deve ter visto essa formulazinha aqui, que relaciona o K, que é a constante de formação, com o ΔG. Onde ΔG vai ser igual a menos RT ln de KF, que é a constante de formação. De modo que vocês vão observar que quanto maior a constante de formação, ou seja, quanto maior for esse termo aqui, mais negativo se torna o quê? Esse valor aqui, né? Mais negativo o valor significa que o ΔG torna-se mais negativo. Então, quanto maior for o valor de K, mais negativo vai ser esse termo aqui, de modo que quanto mais negativo for ΔG, maior a espontaneidade do sistema, ou seja, maior a tendência de ser formado o seu complexo. Dessa forma, nós podemos inferir que você vai ter uma maior estabilidade termodinâmica. Bom, mas quando eu mostro reação de complexação, gente, ela não ocorre como eu mostrei para vocês aqui em uma única etapa, que eu estou mostrando a reação global. A reação, na realidade, ela ocorre em várias etapas, ou seja, a substituição dos ligantes ocorre de passo a passo. Por exemplo, quando eu estou realizando essa reação, eu represento a primeira etapa, que é a substituição da primeira amônia por uma água. Então, eu represento dessa maneira aqui. Eu teria essa constante de formação aqui, que eu chamei de KF1, que é relacionada à primeira etapa. Depois, eu tenho a segunda etapa, que é a substituição da segunda molécula de amônia pela segunda molécula de água, formando esse complexo aqui, na segunda etapa, que eu represento por essa constante de formação. Consequentemente, eu tenho aí a terceira etapa, né, que é a substituição da terceira amônia pela terceira molécula de água. E, por fim, eu tenho a última etapa, que é a substituição aqui da quarta amônia pela quarta molécula de água, e eu vou te representar essa constante de formação aqui, KF4. De modo que a constante de equilíbrio global, quando a gente fala em complexo, vai ser muito comum vocês verem esse termo aqui, que é o beta, certo? Então, beta vai representar o quê? A constante de formação. Beta é exatamente equivalente à constante de formação, né? Equivale ao KF, nesse caso aqui. Então, beta, no caso aqui, a gente representa como beta N, onde N vai ser o número de etapas. Então, aqui eu vou ter aqui um beta 4,
representando a equação geral, que vai ser concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, como eu mostrei anteriormente. De modo que o beta 4 vai ser igual a produto de todas as constantes de formações parciais que eu mostrei anteriormente para vocês, dando origem aqui o KF, mostrando, lembrando que o KF é exatamente igual ao beta 4 aqui, igual eu estou mostrando. Bom, dessa mesma maneira, igual eu mostrei para vocês, vocês podem representar, então, com conveniente, vocês mostrarem que essa constante de equilíbrio, ou essa constante de formação, né, vai ser um dos principais aspectos para nós vermos se realmente essa reação vai ser espontânea ou não. A gente pode relacionar aqui, no caso, substituir o KF aqui pelo beta 4, onde eu vou determinar se uma reação, ou vou ter informações se a reação vai ser favorecida com base, né, utilizando essa equaçãozinha aqui e analisando o valor de beta 4. Bom, nesse caso aqui, gente, coloquei beta, mas em muitos livros, e até mesmo aqui nessa aula, eu vou várias vezes me referir a K, beleza? Então, se eu falar de K ou beta, lembra que é a mesma coisa, só estou dando terminologias diferentes, né? Mas é a mesma situação. Normalmente, nos livros, vocês vão ver esse termo aqui, que é o K, né, de um modo geral, que é a constante de formação. Beleza? Bom, só aqui como exemplo, aqui eu trouxe, né, a constante de formação de alguns complexos, né, observados na literatura, né, que está exposto nessa tabelinha aqui, onde, aqui eu só mostro uma reação de substituição de água, só que eu simplifiquei aqui, né, do aquo complexo, né, por alguns ligantes, né, ligante L aqui. Nessa primeira aqui, o ligante L utilizado foi amônia, nessa segunda equaçãozinha aqui, o ligante utilizado foi o cianeto, e por aí vai, né. Observe o seguinte, dependendo do tipo de reação, né, que eu estou falando a reação que ocorre a partir do aquo complexo, né, uma reação em água, significa o seguinte, quando você pega um sal de um íon de metal de transição e coloca isso em água, a primeira coisa que você vai formar vai ser o aquo complexo, ou seja, a água da solução lá, disponível, vai se coordenar ao centro metálico, formando esse aquo complexo. Após você realizar a adição do ligante, né, de interesse, aí você vai observar a substituição da água pelo ligante de interesse, né? O que eu estou mostrando aqui, vamos comparar essas duas reações aqui, que estão as duas primeiras aqui, né? Essa primeira aqui é uma reação, então, onde há a substituição de água por amônia, e a constante de formação aqui, o KF, vai ser 1,7 vezes 10 a 7. Né? Lembrando que o K não tem unidade, né? Você já viu isso lá em Química Geral. Bom, utilizando o mesmo centro metálico, com o mesmo NOx, observe aqui que o NOx da prata aqui é mais 1, né? Se eu utilizar o ligante cianeto, eu vou observar o quê? Que a constante de formação é muito mais elevada. Aqui está da ordem de 10 a 7, mas aqui está da ordem de 10 elevada a 21. Ou seja, mostrando que esse complexo 2 aqui, esse segundo complexo, ele é muito mais estável do que o complexo anterior. Então, termodinamicamente mais estável. Eu posso ver isso aqui pela constante de formação. Bom, vocês conseguem facilmente explicar isso aí. Por que que o segundo complexo é mais estável que o primeiro? Sendo que a única coisa que muda vai ser o tipo de ligante. Se a única coisa que muda é o tipo de ligante, você tem que analisar ou fazer sua discussão em cima do tipo de ligante. Por exemplo, qual que é o ligante mais forte? Você sabe isso pela série espectroquímica. Se olhar a série espectroquímica, você vai ver que, ou você vai relembrar lá, da química inorgânica 1, que o cianeto é um ligante mais forte. Certo? O que é o ligante mais forte? Você vai ver que ele está lá na direita da série espectroquímica. O que justifica o fato do cianeto ser mais forte? Ele é um ligante bom, sigma doador e pi aceptor. Isso faz com que esse ligante, pelo fato de poder fazer a retroligação, seja um ligante extremamente forte. Enquanto a amônia é um ligante que tem apenas uma característica de ser sigma doador. Portanto, a amônia é mais fraca do que o cianeto. Então, como o cianeto é um ligante mais forte, isso aqui justifica o fato de você ter uma constante de formação mais elevada nessa situação aqui. Bom, e nós podemos analisar cada caso aqui e ir discutindo na questão aí da força do ligante ou o tipo de metal que está sendo envolvido e também em relação à carga. Observa aqui, vamos comparar esses dois exemplos aqui que está ilustrado nessa situação aqui. Eu tenho ferro ligado ao ferro cianeto, né, que nós já vimos que é um ligante forte. Se é um ligante forte, normalmente, as constantes de formação, quando você tem ligantes fortes, elas serão elevadíssimas, né, como vocês podem ver aqui nessa tabela.
Nesse caso aqui, o cianeto permanece o mesmo, o número de cianeto permanece o mesmo, que é 6, portanto, você tem aqui o complexo octaédrico. O que vai modificar aqui vai ser o quê? A carga do centro metálico. Observe aqui que você tem, nessa situação aqui, o ferro 2+, né? Se vocês conseguirem observar que ferro 2+, o cianeto contribui de uma carga negativa, se você então tem 6 cianetos, 6 vezes 1 menos 6, para dar aqui menos 4, a carga do ferro tem que ser mais 2. Deste modo, vocês podem fazer a mesma análise aqui, vocês vão observar que o ferro aqui, ele é ferro 3+. Né? Eu apago isso aqui, risco aqui. Ferro 3+. Bom, a única coisa que está modificando aqui vai ser o quê? A carga do centro metálico. Bom, como vocês podem observar aqui, ó, o complexo contendo o ferro 2 apresenta constante de formação da ordem de 10 elevado a 35, enquanto o complexo com ferro 3 apresenta constante de formação da ordem de 10 elevado a 42. Como que você pode explicar essa diferença de magnitude entre essas duas estabilidades dos complexos? De uma maneira bem simples também. O que está variando aqui? O NOx. Onde você mostra que o complexo contendo a carga mais elevada apresenta maior constante de formação. Como que você explicaria isso? De uma maneira bem simples. Por quê? Complexos com a carga mais elevada, ou seja, com NOx alto, você tem uma maior atração entre o centro metálico e os elétrons do ligante. Então, essa maior atração eletrostática, de certa forma, vai favorecer a atração entre metal e ligante. Isso vai fazer com que a formação de um composto contendo a carga mais elevada, igual eu estou mostrando nesse exemplo aqui, de certa forma vai formar, né, um complexo mais estável. Então, a gente consegue justificar esses aspectos aqui dessa maneira também. Então, só algumas curiosidades iniciais que eu estou mostrando para vocês já terem uma visão em relação à estabilidade dos compostos de coordenação de um modo geral. E tem alguns fatores que nós temos que analisar, aí que vem a grande questão da aula de hoje. Quando você está vendo a estabilidade de um complexo, de um modo geral, né, de um composto de coordenação, você vai analisar alguns aspectos. Claro, gente, pode ter outros aqui que eu, às vezes eu não coloquei, mas aqui eu listei os mais importantes. O que você vai analisar? Você vai analisar, por exemplo, a carga do íon metálico. Né? Carga do íon metálico, a natureza do íon metálico também é relevante. Então, carga do íon metálico, né, por exemplo, se o íon metálico apresenta uma carga menos elevada e mais elevada, nós podemos ver que isso vai modificar o composto, ou a estabilidade do composto a ser formado. Então, isso aí é um aspecto a ser observado. Número de ligantes também é outro fator importante. Por que o número de ligantes é importante? Porque dependendo do número de ligantes, você vai ter o quê? Uma geometria molecular diferente. Como vocês viram lá na Química Inorgânica 1, se você tem geometrias diferentes, você vai ter o quê? Desdobramento dos orbitais diferente, ou seja, a energia de estabilização do campo cristalino vai ser diferente, certo? Então, por exemplo, complexos octaédricos, você tende a distorcer de certa forma, fazer com que os orbitais D estejam, de certa forma, mais afastados ou mais distorcidos. Isso vai fazer com que você tenha maior energia de estabilização do campo cristalino, maior ΔO, que vai resultar no maior energia de estabilização do campo cristalino. Por outro lado, quando você tem um complexo, de certa forma, quadrado planar, né, ou, no caso, principalmente tetraédrico, complexo tetraédrico, os desdobramentos orbitais D, você vai observar um desdobramento muito pequeno. Isso vai inferir o quê? Que você vai ter uma energia de estabilização do campo cristalino muito baixa. Então, o número de ligantes, de certa forma, deve ser observado na hora que você estiver relacionando aí a estabilidade dos compostos de coordenação, né? Claro, igual eu vou mostrar para vocês, você tem que olhar cada caso, caso a caso. O número de ligantes está diretamente relacionado com a geometria molecular também. O número de ligantes pode estar relacionado com você ter ligantes quelatos ou não. Então, você tem que olhar isso aqui. Aí entra ligantes quelatos, entra nesse aspecto aqui, que é em cima da natureza dos ligantes. Você tem que observar a natureza dos ligantes. Como? Você tem efeito quelato. Dentição. Denticidade. Efeito quelato. Você pode olhar aqui, quando você fala em número de ligantes, ou natureza dos ligantes, você pode observar aqui, se o ligante ele é sigma doador,
colocar aqui, sigma doador. Se ele é sigma e pi doador, se ele vai ser sigma doador, pi receptor, sigma doador e pi receptor, E um aspecto relevante nós vamos ver aqui é utilizar a teoria de ácido-base de Pearson. Aqui nós vamos olhar a característica, a natureza do ligante. Né? Teoria de ácido-base de Pearson, como eu mostrei lá para vocês na aula anterior, de ácidos bases duros e moles, ou duros e macios, duros e moles. Da mesma maneira aqui, gente, quando você estiver falando de natureza do íon metálico, você tem que olhar a configuração eletrônica do íon metálico. Por exemplo, se você tem muitos elétrons D, em quais orbitais esses elétrons D estão acomodados, isso vai estar diretamente relacionado à energia e estabilização do campo cristalino, que vai conferir a maior ou menor estabilidade do seu complexo formado. A carga do centro metálico, como eu mostrei anteriormente aqui para vocês. O período no qual o metal ele está localizado, se está na primeira série de transição, segunda série de transição ou terceira série de transição, e também a natureza do íon metálico no que diz respeito à teoria de ácido-base de Pearson. Aqui que entra o grande questão, ou o grande X desse assunto que nós estamos vendo hoje. Então, todo esse rodeio aqui foi para mostrar para vocês a importância de se estudar a teoria de ácidos bases duros e macios de Pearson. Bom, eu já mostrei isso para vocês lá na gravação anterior, né? Você já deve ter visto um pouquinho sobre as teorias de ácidos bases duros e macios, e aqui, então, eu vou fazer uma continuação sobre esse assunto e vou enfatizar aqui a importância desse tópico, principalmente em cima da estabilidade dos compostos de coordenação, para a gente já fechar isso aí, esse conceito para vocês. Bom, como eu mostrei lá na gravação você já deve ter visto que quando você tem ácidos e bases, né, você tem, de um modo geral, você tem uma tendência de ácido se combinar com base. Isso aí de um aspecto químico geral, que nós vamos falar de compostos de coordenação. Quando a gente está falando de compostos de coordenação, nós vamos pegar, com partida, que o centro metálico vai atuar como um ácido de Lewis e a base atua como uma base de Lewis. E a formação de um complexo, ou a complexação, é simplesmente uma reação ácido-base. Vamos simplificar desse jeito. E pela teoria de Pearson, ele observou o seguinte, a grande teoria dele diz o seguinte: ácidos macios tendem a se combinar com bases macias para formar compostos mais estáveis. Ou seja, igual eu estou mostrando para vocês, quando você tem um centro metálico que é classificado como macio e vai se combinar com um ligante que também é classificado como macio, isso vai formar um composto, ou resultar na formação de um composto com alta constante de formação. Esse que é o ponto que vocês têm que observar. Então, vocês já sabem isso de uma maneira qualitativa, certo? Por outro lado, quando você tem ácidos duros, né, eu já mostrei lá na gravação anterior quais são os ácidos duros, ou os metais que podem ser classificados como ácidos duros. Eles tendem a combinar com bases duras para formar o quê? Compostos estáveis. Mesma coisa, você pega um metal duro, ele vai ter uma maior tendência a se coordenar com o quê? Com um ligante mais duro. Então, isso aí a gente pode levar como um aspecto para explicar o quê? Igual eu mostrei para vocês aqui. Explicar alguns fatores, alguns fatores que afetam a estabilidade do composto de coordenação de um complexo. Certo? Então, é extremamente importante nós termos essa ideia. Bom, como eu já disse anteriormente, mas só relembrando para vocês aqui, a teoria de ácido-base de Pearson, ou principalmente a definição de dureza ou maciez, de uma maneira qualitativa, ela leva em consideração o princípio da polarizabilidade. Se vocês lembram o que é uma polarizabilidade, o que é a polarizabilidade de uma certa substância? Bom,
polarizabilidade vai ser a capacidade ou habilidade que você tem de deformar a nuvem eletrônica de uma espécie química. Bom, de um modo geral, esse exemplo, que eu gosto desse desenhozinho aqui, imagina aqui que você tem uma bola de bilhar. Se você apertá-la, você consegue, de certa forma, deformar essa bola de bilhar? Né? Dificilmente. Né? Não. Por quê? Porque você, de certa forma, pensando em átomos, né? Átomos que têm uma polarizabilidade baixa, você pode ver que é mais duro. Significa o quê? Que os elétrons estão mais firmemente ligados ao núcleo. Você não consegue distorcer essa nuvem eletrônica. Então, espécies duras, você não consegue deformar a nuvem eletrônica. Esse é o grande X da questão. Enquanto espécies macias, você consegue, ou tem mais elétrons, ou é, de certa forma, mais volumosa, ou os elétrons estão menos presos ao núcleo atômico, de certa forma, vocês conseguem, né, deformar a nuvem eletrônica. Um exemplo ótimo que eu gosto é o fluoreto e o iodeto. Olha só o fluoreto, gente. O fluoreto, você tem ali uma espécie com elevada carga nuclear efetiva. Isso significa o quê? Significa que o núcleo atrai fortemente os elétrons da camada de valência ou os elétrons da espécie como um todo. Se o núcleo atrai esses elétrons fortemente, né, ou seja, os elétrons vão estar muito presos ao núcleo. De certa forma, vocês não vão conseguir modelar ou não vai conseguir dispersar essa carga em torno da espécie metálica. Você não consegue, de certa forma, deformar os elétrons quando você tem uma espécie muito dura. Por outro lado, quando você tem um iodeto, você imagina uma espécie extremamente volumosa. Olha lá o tanto de camadas eletrônicas que o iodeto apresenta. Então, a camada de valência do iodeto ela é fracamente atraída pelos elétrons do núcleo. Né? Porque você tem várias outras camadas, né, blindando os elétrons mais externos. Então, é muito mais fácil você conseguir deformar a nuvem eletrônica. Por isso, o iodeto apresenta uma alta polarizabilidade. Por isso, é uma espécie macia. Bom, essa densidade eletrônica, polarizabilidade, ou essa forma de você, de certa forma, conseguir distorcer essa nuvem eletrônica, você vai ver isso aí com base em como que as cargas podem estar distribuídas na espécie, né? Que você pode apresentar por esse delta aqui. Isso aí, gente, é uma visão qualitativa, né? Que vocês têm que ter até então. Bom, se até o momento aqui vocês conseguirem enxergar isso de uma maneira qualitativa, eu já estou satisfeito, né? No vídeo da aula passada, eu mostrei para vocês, né, isso que eu estou mostrando aqui agora, eu também mostrei outras espécies e defini lá quais espécies, né, normalmente são classificadas como duras e macias, né, ou duros e moles. Eu prefiro falar mais mole, isso mais macia do que mole, mas vocês vão ver que durante a exposição aqui vai ter macia, mole. Lembra que macia e mole é a mesma coisa. Beleza? Bom, vamos pegar um exemplo aqui de uma aplicação que nós podemos fazer, né, em relação à teoria de ácido, base e pi. Isso aqui, o objetivo da aula de hoje é simplesmente mostrar isso de uma maneira mais clara para vocês e colocar alguns valores para vocês irem enxergando isso de uma maneira mais clara. Bom, imagine que você tem um ligante que é chamado de ambidentado. O que é um ligante ambidentado? Vai ser um ligante que pode apresentar duas ou mais regiões a ser ligar ao centro metálico, né? Aqui pode ser ligar, aqui eu tenho tiocianato, pode se ligar ao enxofre, o metal pode se ligar ao enxofre ou ao nitrogênio, certo? Nesse ligante aqui. Observa que tanto o enxofre como o nitrogênio têm características, né, diferentes, principalmente quando você olha a maciez, né, de cada uma dessas espécies. Vamos lá. Ambos podem atuar como ligantes. Sim, porque tem pares de elétrons disponíveis. Se tem pares de elétrons disponíveis, inclusive aqui está faltando um par de elétrons, vou colocar aqui, ó. Ambos têm pares de elétrons disponíveis, então pode-se coordenar o centro metálico, né? Pelo enxofre ou pelo nitrogênio. Aí eu pergunto para vocês, por qual região esse ligante tem uma maior tendência a se coordenar com o centro metálico? Pelo enxofre ou pelo nitrogênio? Vocês podem falar assim, Rodrigo, pelo enxofre, porque o enxofre tem mais elétrons disponível. Resposta, errada. Não, você não pode fazer esse tipo de análise. Certo? Você tem que fazer uma análise um pouco mais aprofundada. A primeira coisa que vocês têm que me perguntar é o seguinte, se eu fizer a pergunta,
Esse ligante aqui, que é o tiocianato, pode se ligar ao enxofre ou ao nitrogênio? Aí vocês falam assim, Rodrigo, depende. Depende do metal que eu estou reagindo com esse ligante. Essa é a resposta correta. Depende do metal. Como que você vai fazer uma análise com base no metal que você está analisando? Da seguinte maneira. Olha só. Se você analisar esse ligante, você vai ver que o enxofre ele é classificado como uma espécie macia ou mole, né? Vamos aqui, são bases. Então, que são, porque tem pares de elétrons, então são bases. Então, o enxofre aqui pode atuar como uma base mole, ou seja, você tem um sítio de coordenação aqui que é definido como mole ou macio. E o nitrogênio, como nós já vimos lá semana passada, na gravação passada, é classificado como sendo um sítio duro. Portanto, dentro deste ligante, você tem um sítio mole e um sítio duro. Dessa maneira, nós vamos observar o seguinte. O enxofre, que é o sítio mole, prefere se coordenar com o quê? Ácidos moles, né? Com sítios moles também. E um exemplo seria aqui o mercúrio, que é um ácido, que é um metal, chamado ou classificado de mole, ou um ácido mole. Por outro lado, o nitrogênio prefere se ligar ou se coordenar a um sítio ou um ácido duro. E aqui nós temos, por exemplo, o zinco, que é classificado como um ácido duro. Então, por isso é importante nós sabermos qual que é a característica do centro metálico. Então, vamos lá, voltando. Se eu fizer a mesma pergunta para vocês, esse ligante vai se coordenar, vamos supor, lá no concurso ou na prova. Você tem esse ligante, vai se coordenar a qual metal? Ou esse ligante vai se coordenar pelo enxofre ou pelo nitrogênio? Aí vocês vão falar, ó, esse ligante se coordenará ao enxofre desde que o metal envolvido na coordenação seja um metal macio ou apresente um sítio macio ou mole. Se coordenaria ao nitrogênio desde que o metal envolvido seja um metal duro. Aí vocês já respondem a minha pergunta. De modo que, igual eu mostrei anteriormente, mole com mole tende a se combinar para formar compostos mais estáveis e a interação duro com duro tende a se combinar para formar compostos mais estáveis. Vamos pegar aqui um exemplo aqui de uma reação de troca. Imagina aqui, você tem aqui essa espécie aqui, que é o metilmercúrio, né? O A com metilmercúrio, que tem uma água coordenada ao mercúrio. Mas você tem essa espécie aqui, que seria seu reagente de partida. E você vai realizar uma reação de troca aqui, trocando ou substituindo o cloreto pela água aqui e formando essa espécie aqui. Lembrando que está em meio ácido, então a água vai estar protonada aqui no final. Formando essa espécie aqui, né? O cloreto de metilmercúrio. Essa reação aqui envolve uma constante formação K na ordem de 10 elevado a 12. Certo? Por que você tem aqui uma reação com K extremamente elevado? Aí você pode explicar. Por causa do seguinte, Rodrigo, olha só. Se eu analisar a água e o cloreto é mais macio que a água. Observe que a água vai se coordenar pelo oxigênio. O oxigênio é duro. O cloreto é mais macio que o oxigênio da água. Dessa forma, se o cloreto é mais macio, vai ter uma maior tendência do cloreto se coordenar ao mercúrio do que a água. Então, por isso, você tem uma constante de formação elevada. Dessa forma, na formação do cloreto metilmercúrio, você vai ter o quê? A formação de uma interação mole com mole. Então, justifica esse aspecto aí. Por outro lado, vamos observar essa outra reação aqui de substituição da água pelo HF. A gente colocou lá no meio reacional, metilmercúrio, e adicionou aqui o HF de modo a reação se processar dessa maneira aqui, formando fluoreto de metilmercúrio e água protonada aqui. Vocês podem observar que a constante formação nesse caso aqui é extremamente baixa. O que justifica o fato dessa constante formação ser extremamente baixa? Simples. Olha aqui, se nós analisarmos água, oxigênio e o fluoreto, qual que é mais macio, água ou fluoreto? Como nós já vimos lá,
fluoreto é uma espécie extremamente dura. Dentro das bases que nós conhecemos, é a base mais dura que está reportada na literatura, né, em termos de química de coordenação. Bom, então, o fluoreto é extremamente duro. Desse modo, essa reação de substituição aqui envolveria uma interação mole, que é o mercúrio, com duro. Mole com duro, isso, de certa forma, não tende a formar compostos estáveis. Por isso, você vai ver que a constante de formação é extremamente baixa. Certo? Justamente mostrando que essa reação, preferencialmente, a tendência é de estar formado essa espécie aqui em relação a essa aqui. Ou seja, a espécie onde você tem uma maior semelhança entre macio com macio, ou entre mole e mole. Beleza? Bom, vou fazer mais algumas considerações finais aqui. Igual eu falei com vocês hoje, ia ser extremamente rápido. Mas essas considerações finais aqui, eu vou colocar um ponto que eu acho interessante, que é o seguinte. Durante Pearson começou a desenvolver sua teoria lá em 1960 e poucos, que foi aí o boom, em 1950, 1960, que foi aí onde ele, de certa forma, começou a escrever e estudar um pouco mais o sistema da teoria de ácidos bases duros e macios, né? Que é simplesmente chamado de teoria de ácidos bases de Pearson. Né? Pearson, ele, então, inicialmente, ele desenvolveu sua teoria e ele tentou, inicialmente, a sua proposta foi uma proposta extremamente qualitativa. O que é qualitativa? Macio se combinando com macio, forma compostos estáveis. Duro se combina com duro, forma compostos estáveis. Mas ele não tinha nenhuma, ou ele sempre foi muito crítico, que ele não tinha muitas informações quantitativas em relação ao que seria duro ou que seria macio. Então, nos últimos anos, né, depois eu posso passar alguns artigos para vocês de Pearson, nos últimos anos da pesquisa de Pearson, ele se dedicou a compreender ou tentar dar uma explicação mais quantitativa para a sua teoria, certo? Então, isso aí é recente, tem em torno de 20, 25 anos, onde Pearson tem tentado, né, ano após ano, a definir de uma maneira quantitativa o que seria a dureza de uma espécie. Né? Como você define o que é quanto que é a dureza, por exemplo? Qual que é um valor que vai representar a dureza? Então, essa foi uma das grandes dificuldades que Pearson encontrou no início do desenvolvimento de sua teoria, né, definir de uma maneira quantitativa, e que ele se dedicou aí os últimos anos a tentar explicar isso de uma maneira mais clara. Ele sempre foi muito sincero e falou assim, gente, a minha teoria apresenta uma deficiência muito grande, que ela ainda não consegue, de certa forma, dar uma visão quantitativa para o que é duro e o que é macio. Até que, então, começou a surgir, né, não sei se alguns de vocês já devem ter, quem está fazendo, por exemplo, iniciação científica ou estudando, né, alguns artigos, vocês vão ver que existe um avanço muito grande nos últimos anos da ciência, né, principalmente da química, que é o envolvimento de cálculos computacionais ou cálculos teóricos, né, que a gente chama aí de cálculos DFT, por exemplo. Né, que vai usando cálculos teóricos para calcular, por exemplo, a energia das espécies, né, a energia dos orbitais das espécies. Isso, de certa forma, foi introduzido por um pesquisador que chama Parr, né, que inclusive trabalhou com Pearson depois, onde Parr ele conseguiu definir que a espécie química tem o que nós chamamos de potencial químico, que foi representado pela letra Mi. O potencial químico ou potencial eletrônico químico é inerente a cada espécie, onde diz que cada espécie química apresenta um potencial eletrônico com a energia definida. E isso consegue ser obtido por meio de cálculos teóricos. Aí foi com base no potencial químico e com base nos avanços dos cálculos teóricos que Pearson começa a entender ou compreender melhor, de uma maneira quantitativa, os aspectos sobre dureza e maciez das espécies. Bom, dentro dessas análises aí, que foi se fazendo ao longo dos anos, viu-se o seguinte, um comportamento que pode ser analisado, e depois isso foi observado em termos de cálculos, que quando você tem interações de ácidos duros com bases duras, ou seja, espécies duras com duras,
o caráter da ligação formado, ele é predominantemente iônico. Ou seja, esses sais que nós vimos aí, que nós estamos familiarizados, né? Principalmente formado a partir de espécies muito duras, cátions e ânions muito duros, o caráter da ligação formada tem um maior caráter iônico, ou tem um caráter iônico extremamente elevado. Quando você vai, por exemplo, envolvendo a formação de sais, que envolve bases e ácidos mais macios, o caráter iônico vai diminuindo. De modo que, quando você tem espécies macias se combinando entre si, ou ácidos e bases macias se combinando entre si, o caráter que vai predominar, o caráter que, de certa forma, vai se elevar, vai ser o caráter covalente da ligação química. E isso você pode ver, isso conseguiu analisar esse tipo de situação, utilizando os diagramas de orbitais moleculares. Só lembrando, gente, diagrama de orbital molecular, ou principalmente o cálculo de energia dos orbitais moleculares, isso foi feito, né, após o avanço da química teórica, né, ou seja, da química computacional, dos cálculos teóricos. Né? Então, com base em cálculo teórico, se determina, de certa forma, a energia dos orbitais moleculares. Bom, como você pode ver aqui, eu coloquei os orbitais moleculares, onde aqui eu estou representando uma interação entre duro e duro, espécies duras com as espécies duras, certo? Onde aqui está a base, representado à direita, e o ácido representado aqui à esquerda. Bom, aqui eu tenho um orbital da base, que está preenchido em elétrons. Bom, lembra do seguinte, quando você tem elétrons acomodados nos orbitais, a energia dos orbitais diminui, de certa forma, né, que vai ser mais estabilizado pela atração dos elétrons com o núcleo. Enquanto orbitais vazios têm energia mais elevada. Então, de praxe, você sempre vai observar que orbitais preenchidos vão ter energias mais baixas do que orbitais vazios, certo? Bom, por que quando você tem uma base dura, os orbitais, ou a energia dos orbitais, vão ser muito mais baixas do que os orbitais vazios do ácido? Por causa do seguinte, gente. Quando você tem aqui uma base dura, significa o seguinte, que os elétrons vão estar mais fortemente ligados ao núcleo, ou serão atraídos mais fortemente ao núcleo. Se os elétrons são mais fortemente atraídos pelo núcleo, isso vai nos levar a quê? Uma maior estabilidade do sistema. Porque os elétrons estão mais atraídos com o núcleo, então eles estão mais acomodados, a energia deles vai ser menor. Se a energia é menor, então você vai observar que a energia de uma base, ou dos elétrons na base, estão em orbitais com energia mais baixa. Bom, para você, então, fazer uma interação entre duro e duro, você tem, então, a interação entre orbitais da base com orbitais do ácido. Lembrando que quando você tem a formação de uma ligação química envolvendo duas espécies, você vai ter aqui, então, um orbital da base com um orbital do ácido, vai formar o quê? Dois orbitais moleculares, um ligante e outro antiligante, de certa forma. Você já viu isso lá em química geral e viu isso em inorgânica 1 também. Então, ao se combinar, então, o ácido com a base, formar a interação ácido-base, você vai ter a formação dessas espécies aqui, certo? Contendo um orbital, dois orbitais. Por que dois orbitais? Porque veio um da base e um do ácido, segundo do ácido. Então, dois orbitais moleculares. Desses dois orbitais moleculares, formam um ligante e o outro antiligante. Só que aqui nós não vamos chamar de ligante antiligante, não. Aqui nós vamos chamar de orbitais moleculares homo e orbitais moleculares lumo. Onde orbital molecular homo significa orbital molecular mais alto ocupado, ou seja, aquele orbital que tem a energia mais alta que está ocupado. E o outro orbital nós vamos chamar de lumo, que é o orbital molecular mais baixo desocupado. Quando você tem interações entre ácidos e bases duras, você tem uma grande energia ou uma diferença de energia extremamente grande entre homo e lumo. Então, esse delta aqui, esse delta de energia, ou esse gap de energia aqui, nós também podemos chamar de gap, vai ser extremamente elevado. Por outro lado, quando você tem aqui uma interação macio com macio, observe aqui, quando você tem mole com mole, a diferença de energia entre os orbitais do ácido e da base não são muito discrepantes.
A energia ou diferença de energia deles não são muito discrepantes. Por quê? Que numa base mais macia, você vai observar que os elétrons não estão tão fortemente sendo atraídos pelo núcleo. Então, eles estão mais afastados. Então, eles não estão com energia muito mais baixa. Dessa forma, quando você tem, então, interação entre macio e macio, você vai observar uma menor diferença de energia, né, formando aí um menor delta em relação, menor delta comparado com esse caso anterior aqui. Certo? Portanto, então, interação duro com duro, você vai ter uma maior diferença de energia entre ômega e lumo, e macio com macio, você vai ter uma menor energia entre ômega e lumo. Quando você tem uma menor energia entre ômega e lumo aqui, você vai ter uma situação onde vai prevalecer o caráter covalente das espécies. Depois, se alguém quiser um pouco mais de curiosidade sobre isso aí, a gente pode, né, em outro momento, explicar um pouco melhor isso para vocês em relação ao caráter iônico dessas espécies aqui, né? Só para relembrar o que vocês já viram lá em química geral e também química inorgânica, quando fala de orbitais moleculares. Bom, então, com base nesses aspectos, bom, isso já conseguiu, gente, de certa forma, tentar observar ou tentar definir qual que é o valor de uma dureza de uma espécie. Igual eu falei para vocês. Um dos objetivos de Pearson foi tentar, de certa forma, definir de uma maneira quantitativa o que seria a dureza de uma espécie. Aí ele definiu um termo, que é esse termo aqui, que é chamado de eta, né? Que é a dureza absoluta. Então, sempre quando vocês verem esse símbolozinho eta aqui, quando fala de ácido base duplos macios, pense que está falando de dureza. Pearson definiu a dureza de uma espécie. Eu não vou deduzir essa formulazinha para vocês, não, mas quem quiser curiosidade, eu vou passar lá no Moodle como que Pearson chegou nessa formulazinha aqui. Onde que ele definiu o seguinte, que a dureza absoluta de uma espécie é igual a energia de ionização menos a afinidade eletrônica dividido por 2. Chegou nessa formulazinha aqui, de modo que vocês devem lembrar lá que I é energia de ionização e A é a afinidade eletrônica, né? Sendo que Pearson observou o seguinte, quando você tem, isso depois eu vou mostrar os valores para vocês, uma maior diferença entre energia de ionização e afinidade eletrônica, ou seja, quanto mais elevada for a diferença entre energia de ionização e afinidade eletrônica, maior é a dureza da espécie. Vocês podem observar pelo seguinte, gente. Pensa lá no fluoreto, que é uma espécie que a gente está falando aqui com bastante frequência. O fluoreto é uma espécie o quê? O fluoreto, vamos colocar só o F-, é uma espécie extremamente dura, igual eu mostrei, igual eu tenho falado para vocês, né? É uma base muito dura. Olha o fluoreto. Se você for analisar a energia de ionização do fluoreto, a energia de ionização do fluoreto é muito elevada, é extremamente elevada, é muito alta. Então, você tem um valor elevado aqui. Quando você tem um valor muito elevado, a diferença entre energia de ionização e afinidade eletrônica vai ser um valor, dividido por 2, por exemplo, vai ser um valor muito alto. Então, por isso, você consegue chegar em um valor, depois vou mostrar para vocês que isso aí está na tabelinha, no valor de dureza do fluoreto, você vai ver como que essa espécie é extremamente dura. Vai ficar mais claro para vocês quando eu mostrar aí a tabelinha de dureza absoluta das espécies. E como que Pearson tem utilizado isso aí, e atualmente isso é utilizado na literatura. Só para relembrar aí de química geral, lá a energia de ionização que Pearson está se referindo aqui, né, é de uma espécie como um todo, não é só de um átomo, pode ter outros tipos de espécies, de um modo geral. Em termos de cálculo, isso pode ser calculado por meio de cálculos teóricos, onde a energia de ionização pode ser definida como uma energia fornecida para retirar 1 mol de elétrons de 1 mol de moléculas isoladas, certo? Isso aqui pode ser obtido facilmente por meio de cálculos teóricos. E afinidade eletrônica, né, só relembrando, definido aqui nos trabalhos de Pearson, vai ser energia envolvida para se adicionar 1 mol de elétrons e 1 mol de moléculas isoladas, né? Que eu já estou ampliando um pouco mais nesse conceito, que é o que vocês já viram lá em química geral, né? A gente falava só energia de ionização ou afinidade eletrônica de um átomo, né? Do flúor, do oxigênio, do nitrogênio, do hidrogênio, né? Do átomo da tabela periódica. Aqui eu estou falando de uma molécula como um todo. Claro, isso aí é muito mais difícil de ser obtido, né? De uma maneira experimental, né? Mas isso não é feito de maneira experimental. O cálculo de energia de ionização de uma espécie e afinidade eletrônica normalmente é feito com cálculos teóricos. Então, são estudos um pouco mais avançados
né, que se faz em cima desse tipo de sistema. Bom, adiantando um pouco mais aqui, observe o que eu mostrei para vocês, aí vai ficar mais claro o que eu mostrei anteriormente com relação aos orbitais moleculares. Bom, com o avanço dos estudos de cálculos teóricos, né, nos últimos anos, né, nos últimos 100 anos, ou mais precisamente, nos últimos 50 anos que isso avançou um pouco mais, por que nos últimos 50 anos os cálculos teóricos avançaram tanto assim? Porque os recursos computacionais foram avançando junto. Aí os cálculos teóricos, obviamente, foram sendo mais sofisticados. Isso, então, observou que poderia relacionar a dureza de uma espécie com base na energia dos orbitais moleculares omo e lumo. Isso simplificaria muito mais a vida dele do que considerar só a energia de ionização ou afinidade eletrônica. Porque nem sempre é tão simples assim você determinar a energia de ionização ou a afinidade eletrônica de uma espécie. Por isso que ele conseguiu fazer algumas análises, e com base na teoria que ele pegou aqui de um pesquisador que desenvolveu essa teoria há alguns anos atrás, a teoria de Kopman disse o seguinte: o potencial de ionização de uma espécie, né, é simplesmente a energia do HOMO com sinal trocado. Ou seja, você calcula a energia do HOMO aqui, você pode relacionar a energia do HOMO com a energia de ionização da espécie. O que é energia de ionização? Vai ser energia para você retirar o elétron. A energia do HOMO não, vai ser energia para você acomodar esse elétron aí. Então, vai ser a mesma energia, só com o sinal trocado. Da mesma maneira, quando você pega aqui a afinidade eletrônica de uma espécie, vai ser o quê? O sinal trocado da energia do lumo. O que é energia do lumo? Vai ser energia para você não ter nenhum tipo de elétron aqui, ou seja, energia para manter esse orbital desocupado. Enquanto, sem elétrons, enquanto a energia, a afinidade eletrônica, é quando você adiciona um elétron ali. Certo? Então, vocês podem fazer essa relação aqui com a teoria de Kopman, de modo que a energia de ionização e afinidade eletrônica pode ser trocada por energia do HOMO e energia do LUMO. Deste modo, a teoria de Peirce, ela toma uma sofisticação um pouco maior, né, de certa forma. Vocês podem ver, ó, quanto mais estável for o HOMO, ou seja, quanto menor for a energia do HOMO, maior será a energia de ionização. E quanto mais estável for o LUMO, maior vai ser a afinidade eletrônica. Então, você pode fazer essa relação aqui entre energia de HOMO e energia de LUMO com energia de ionização ou afinidade eletrônica. Dessa forma, a dureza absoluta toma uma outra variável que pode ser determinada de uma maneira mais simples, em termos de cálculos teóricos, que pode ser definida como a diferença de energia entre HOMO e LUMO dividida por 2, ou seja, a diferença de energia entre HOMO e LUMO. Aí define isso aqui o quê? Pega essa diferença de energia e divide por 2, você acha o que é a dureza absoluta. E isso aí está tabelado em alguns artigos, alguns livros, e vocês podem facilmente determinar a dureza das espécies com base nos valores. Onde, como eu mostrei para vocês lá anteriormente, quanto maior a diferença de energia entre HOMO e LUMO, maior será a dureza dessas espécies. E para vocês entenderem aqui, ou ficar mais claro para vocês, olha esse exemplo aqui. Vamos lá. Eu peguei aqui essas espécies aqui, que é o fluoreto, o cloreto, o brometo e o iodeto, né, que são essas espécies aqui. Né, que são os elementos da família dos halogênios, né? E você sabe que eles têm durezas diferentes. Né? Só de observar, de uma maneira qualitativa, vocês já sabem esse tipo de situação. Ó, o flúor é bem uma base mais dura do que o iodeto. Relacionar o quê? Polarizabilidade, de uma maneira qualitativa. Mas nós conseguimos ver isso aqui de uma maneira quantitativa. Por meio de cálculos teóricos, você consegue determinar a energia do orbital HOMO, energia do orbital LUMO, e essa diferença de energia aqui, dividido por 2, vai dar origem ao quê? Ao que nós chamamos de dureza. Observem aqui. Você tem aqui o fluoreto. Olha só, orbital HOMO com energia extremamente baixa. Por quê? O fluoreto apresenta uma alta carga nuclear efetiva. Portanto, você vai ter uma maior atração entre os elétrons do núcleo,
entre elétron e núcleo. Por isso que os elétrons do HOMO vai estar com energia mais baixa. Beleza? Por isso que isso aqui tem energia mais baixa. À medida que você vai descendo no período, né? Segundo período, terceiro período, quarto período e quinto período da tabela periódica, o que você vai aumentando? O número de camadas eletrônicas. Quando você aumenta o número de camadas eletrônicas, você vai blindando os elétrons mais externos de sentir a carga nuclear. Então, de certa forma, você vai fazendo com que a energia do HOMO vá aumentando. Se a energia do HOMO vai aumentando, você vai ver que a diferença de energia entre HOMO e LUMO ela vai sendo mais baixa. Como eu mostrei para vocês anteriormente, quanto menor a diferença de energia entre HOMO e LUMO, maior o caráter, menor a dureza. Então, aqui você tem uma dureza mais alta e aqui você tem uma maior maciez. Lembrando que a dureza, que é representada por eta, vai ser igual ao inverso da maciez. A maciez é chamada de sigma. Vocês vão ver que a sigma vai ser igual a maciez. Maciez. Então, o inverso da dureza é o quê? A maciez. Se você tem o valor da dureza, se você fizer o inverso da dureza, você tem o quê? A maciez. Então, você determinou aqui a dureza do iodeto, você faz o inverso da dureza, você acha o quê? A maciez. E eu falei para vocês, né? Quanto maior a diferença de energia, maior a dureza. Portanto, o iodeto é bem mais duro do que o iodeto. E esse valor, gente, está tabelado, como vocês podem ver aqui. Ó. Aqui eu coloquei só em termos de energia de ionização e afinidade eletrônica, só para vocês terem uma ideia, mas existem esses valores também em termos de energia de HOMO e LUMO. Só observe aqui, vamos comparar isso de uma maneira quantitativa. Como eu mostrei para vocês lá, né, as espécies podem ter diferentes valores de dureza. Né? Bom, vamos pegar aqui esses metais. Né? Primeiro, vamos pegar os metais, que são os ácidos. Né? Os ácidos. Vamos olhar aqui em relação à dureza desses ácidos aqui. A gente pode comparar isso em termos de valores. Bom, utilizando a formulazinha feita inicialmente por Pearson, você pode chegar aqui, se você tiver, então, energia de ionização dessa espécie, afinidade eletrônica, você consegue determinar a maciez. Desculpa, a dureza, que é o eta. Certo? Soma isso aqui, divide por 2, você chega nesse valor aqui. Lembrando que esse valor de dureza ele é adimensional, né, e não tem unidade. Bom, vamos observar aqui. Alumínio 3+, lítio mais, sódio e ouro. Vou analisar a dureza aqui entre o alumínio 3+, e o lítio mais. Quem que é mais duro? Como vocês podem ver aqui, a dureza do alumínio 3+, é da ordem de 45,77. Enquanto o lítio mais é 35,12. Quem que é mais duro? O alumínio 3+. Como que você pode explicar isso? Ó, o alumínio 3+, é uma espécie extremamente carregada, tem uma alta carga positiva. Então, como tem uma alta carga positiva, a atração entre elétron e núcleo vai ser muito alta, de modo que os elétrons vão estar mais acomodados em torno do núcleo e vai ser muito mais difícil você dissociar a nuvem eletrônica. Então, aqui você já consegue comparar os valores de dureza e explicar isso aí em termos de polarizabilidade. Dentro dessas espécies aqui, o mais macio, ou o aço mais macio é quem? É o ouro mais. O ouro mais é um metal com configuração eletrônica D10, né? Você tem 10 elétrons D, e tem apenas uma carga. O ouro mais, gente, apresenta uma quantidade muito grande de elétrons. Então, um ácido de Lewis, ou um metal carregado com a carga baixa e grande quantidade de elétrons, tende a ser o quê? Menos duro, ou seja, tem a maior maciez. Né? A maciez aqui vocês podem calcular, é só fazer o quê? O inverso disso aqui. Aí vocês acham a maciez. Lembrando que a maciez vai ser igual ao quê? Ao inverso da dureza. Vocês podem calcular aqui, se vocês quiserem em casa, por curiosidade, qual que seria a maciez dessas espécies aqui. Bom, vamos lá que nós já vimos no exemplo anterior. Vamos olhar a relação à dureza dessas espécies aqui, que são as bases. Né? Fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Desses aqui, qual que é o mais duro desse caso aqui? O mais duro aqui vai ser quem? Fluoreto, igual eu mostrei para vocês lá. A diferença de energia entre HOMO e LUMO é extremamente elevada. Então, por isso, né, vocês conseguem determinar o valor, né, da dureza do fluoreto
e vê que esse valor de dureza do fluoreto é bem mais elevada quando você está falando aqui praticamente quase 2 vezes maior do que quando você pega o iodeto. Certo? Então, isso aqui, gente, foi a maneira que Pearson conseguiu, né, para explicar em termos quantitativos o que seria, né, a dureza ou maciez das espécies. Bom, o que eu tinha que falar para vocês em relação à definição ou à parte, né, de determinação da dureza é isso aí, não tem muito segredo, mas vocês podem ver que esse tema não é tão complexo assim. Só de observar, então, o que está tabelado, ou as tabelinhas aí de dureza das espécies, você consegue chegar no valor. E esse valor que vocês vão observar, vocês conseguem explicar, né, com base nos aspectos de polarizabilidade ou distorção da nuvem eletrônica, onde metais com carga elevada e com pouco elétrons tendem a ser classificados como metais ou ácidos duros. Metais com muitos elétrons e baixa carga tendem a ser classificados como metais ou ácidos macios. Né? Bases, de certa forma, com poucos elétrons, tendem a ser classificados como bases duras. Né? Poucos elétrons e alta carga nuclear. Bases ou espécies com a grande quantidade de elétrons, né, também com a carga negativa muito elevada, com a grande quantidade de elétrons, tendem a ser classificados como bases mais duras. De certa forma, gente, eu gosto de comparar dureza e maciez de uma espécie em relação à outra. Como eu fiz aqui com alumínio e lítio, certo? É mais conveniente você comparar uma em relação à outra, e não só pegar simplesmente só a dureza absoluta. Pega a dureza absoluta de uma espécie e compara uma em relação à outra, por exemplo. Vocês podem ter uma visão um tanto mais interessante com relação a esse tipo de coisa aí. Bom, eu ia falar para vocês só rapidamente um aspecto da teoria de Pearson. Eu não vou aprofundar muito nisso aqui, que não vem ao caso. Talvez quem quiser aprofundar, pode pegar esse artigo aqui, que foi um artigo escrito por Drago e colaboradores, que foi o seguinte, gente, uma questão interessante, né? Só vou citar de uma maneira geral. Quando se estava estudando energia de formação das espécies, como que você pode determinar o delta H de formação de uma determinada espécie, ou seja, a energia, né, envolvida na determinada reação química, o pensador que vocês já devem lembrar, que chama Linus Pauling, ele tentou propor, ou tentou determinar de uma maneira quantitativa o ΔH de uma espécie com base no valor de ΔH das espécies envolvidas nos reagentes. Ou seja, ele fazia o somatório da energia, ou o ΔH de ligação dos reagentes, fazia a diferença entre o ΔH de ligação dos produtos, e a diferença de ΔH envolvido na ligação química, ele chegava num valor de ΔH de formação. Só que depois viu-se que, na prática, isso aí, de certa forma, não é válido. Mas tem mais furo do que acerta. Ou seja, está mais errado que acerta, de acordo com essa ideia aí de Linus Pauling. Tanto é que isso não foi mais para frente, e a gente nem costuma ver isso, né, atualmente, né, de uma maneira mais clássica. Pearson, muito crítico também com isso aí, né, com esses aspectos, não é conveniente comparar ΔH de ligação do produto de reagente e fazer diferença para determinar o ΔH final, porque tem outros aspectos envolvidos dentro disso aí. Pearson tentou, de certa forma, também comparar o ΔH de formação das espécies com afinidade de ácidos e bases duros e macios, ou reações de ácidos, bases duros e macios. De um modo geral, Pearson conseguiu chegar em uma abordagem qualitativa. Que seria o quê? Essa abordagem qualitativa, Pearson disse o seguinte: se você tem uma espécie dura que se combina com uma espécie dura, o ΔH da reação formada tem que ser negativo, ou seja, você vai liberar a energia aí ao se processar essa reação. Enquanto, se você tiver uma reação macio com macio se combinando, vai formar uma reação no qual também vai liberar energia, desse modo, o ΔH vai ser negativo. Pronto. Isso falou por aí, não se comprometeu em achar ou determinar valores, né,
de uma maneira quantitativa. Até então, essa proposta de Pearson, ela é válida ou ela pode ser utilizada. Aí que vem um pesquisador que chama Drago, em 1973, que ele conseguiu, de certa forma, montar uma equaçãozinha que é chamada de equação de Drago, onde ele conseguiu determinar, de uma maneira um tanto quanto próxima, o ΔH de formação das espécies com base em suas características, onde ele utilizou a contribuição eletrostática do ácido e da base, que está relacionada à carga, né, ou a atração eletrostática das espécies, e a contribuição para a formação de ligações covalentes das espécies. Então, juntando o E, que é a contribuição eletrostática, e a contribuição covalente, Drago conseguiu, de certa forma, determinar ou chegar a valores próximos de ΔH, o quê? De uma reação química. E esses valores, gente, para um ácido e para uma base, a contribuição eletrostática e a contribuição covalente, isso está tudo tabelado. Então, com base nisso, é possível aplicar a equação de Drago e vendo, se você combina, então, espécies macias com espécies macias, por exemplo, você tende a formar ou espécies com espécie A ou espécie B. Aqui nós temos uma espécie, o iodo com esse aqui é piridina, se não me falha a memória, formando um adulto. Então, com base nisso aqui, você consegue o quê? Determinar o ΔH envolvido nessa reação. E com os dados tabelados, vocês podem ver que o ΔH envolvido é na ordem de 7,57 kcal mol, enquanto o valor experimental 7,8 kcal mol. Ou seja, são valores muito próximos. Ou seja, Drago conseguiu, de certa forma, aplicar o ΔH de formação, aplicar essa formulazinha aqui para determinar o ΔH envolvido nas reações químicas. E quando você envolve espécies duras com duras, você já consegue determinar o valor de ΔH envolvido aqui. Aqui nós temos espécie macia com espécie macia. Lembra aqui que o sinal negativo está aqui, por isso que não coloquei aqui, né? Ou seja, libera energia, de modo que consegue, de certa forma, aplicar essa equaçãozinha e mostrar e chegar em valores quantitativos de ΔH envolvido na formação da ligação química. Bom, claro que aí já vai alguns outros avanços. Nota-se que quando tem a presença de espécies carregadas, né, ou cátions e ânions, né, essa equaçãozinha, normalmente, ela não é válida. Então, ela fura quando você tem espécies carregadas, né, de modo que é necessário incluir aqui agora um outro termo, que é o termo relacionado à transferência de carga, que isso também está tabelado. Então, baseado numa espécie que você tem, por exemplo, a formação da ligação química entre o H+, e a amônia, né, formando o amônio, você tem um ΔH envolvido de menos 202 kcal-mol. Para você tentar aplicar a equação de Drago aqui, o que vocês vão observar? Você coloca esses valores, contribuição eletrostática do ácido da base, lembrando que isso aqui seria o ácido, isso aqui é a base, contribuição covalente do ácido da base e o termo que mede a transferência de carga. Claro, isso aqui também está tabelado. E você consegue aproximar mais ainda quando você tem os valores experimentais e os valores teóricos. Isso aqui, então, só uma aplicação de outra teoria, né, que foi a teoria de Drago, onde possibilitou para as diversas espécies envolvidas, incluindo os ácidos bases duros e macios, determinar valores experimentais de constante ou de ΔH de formação. Beleza? Isso aí, gente, é o que eu tinha que falar para vocês. Essa última parte aí da equação de Drago foi só uma curiosidade, né, em termos de só aplicando ou levando isso aí em termos quantitativos. A gente encerra por aqui. Então, esse tema vocês podem ver que não é muito longo e esse assunto está encerrado até então. Aí, gente,